Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações a respeito do Corinthians, né? Dorival Júnior aí, oficialmente anunciado pelo Timão. Então, Dorival aí é o novo técnico oficial agora aí do Corinthians, já assume o Timão aí a partir de hoje. E já vai ter uma sua estreia aí, né? Nessa quarta-feira aí pela Copa do Brasil. Vem trazendo algumas informações e algumas declarações desse anúncio aí oficial do Dorival. Vamos acompanhar juntos aí. Oficialização de Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Vamos dar uma olhada no recado que o Dorival mandou para a torcida corintiana. É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Aí então o técnico Dorival Júnior, agora oficialmente técnico do Corinthians, mas lembrando que essa notícia, sexta-feira, já estava no GE. Globo confirmada a chegada do Dorival Júnior, inclusive o anúncio deles, a Edgar de Matos confirmou pra gente que seria feito nessa segunda-feira, estreia contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. E a Gurudá já está ao vivo com a gente para participar direto de São Paulo. Desculpa, então, daqui a pouco estou ansiosa. Daqui a pouco a Gurudá vai estar com a gente aqui para atualizar essas informações do Corinthians, mas dizer, porque na sexta-feira, que não está na área, o Zé já trazia esses detalhes, né? O Corinthians, a princípio, tinha prioridade do Tite, o Tite entendeu que era o momento de tratar a saúde mental dele, negou a proposta, e aí o Fabinho Soldado foi primeiro a Florianópolis, atrás do Dorival Júnior, voltou a São Paulo, tinha mais uma rodada de negociações com os empresários e chegou a um acordo na sexta-feira. E aí a ideia, né, que ele fosse assistir a partida no Maracanã, como foi ontem assistir o jogo contra o Flamengo. E aí, nessa segunda-feira, assumindo oficialmente o Corinthians, estreando contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Além, né, do que viu o Dorival, a gente está vendo as imagens dele ontem no Maracanã, de ter visto o desempenho do Corinthians, certamente saber que vai ter muito trabalho, principalmente com o sistema defensivo. E aí os memes, claro, não perdoaram as semelhanças com o Brasil e a Argentina, que o Dorival há bem pouco tempo viu também um atropelo do adversário, ainda quando comandava a seleção brasileira. Mas, enfim, não era novidade a questão defensiva do Corinthians, já é um problema desde a última temporada, com o trabalho da família Dias, mas ontem ficou muito evidente, não sei se só pelas escolhas, pelo desempenho, mas, enfim, ficou muito claro que talvez seja primeiro problema aí para o Dorival atacar, seja essa questão defensiva do time, né? Por mais que o Memphis tenha dado declaração dizendo que o problema do time era mais ofensivo. Então, é uma questão que só o dia a dia de trabalho do Dorival a gente vai poder entender. Ontem já deu para ver algumas modificações desde o papo que ele teve lá para assumir o Corinthians. Antes o Orlando Ribeiro jogava de uma maneira, na oportunidade que ele teve de comandar a equipe, jogava de uma maneira com 3 volantes e 3 atacantes circulando por dentro, o Romero, o Memphis e o Yuri Alberto. E na partida de ontem contra o Flamengo, já deu para ver uma postura tática do Corinthians diferente. Eram defendendo 2 linhas com 4 jogadores, sendo que o Romero fechava o corredor do lado esquerdo, o Carrillo fechava o corredor do lado direito e o Memphis e o Yuri Alberto ficavam na sobra ali, os dois, como uma espécie de 4-4-2. Com a posse de bola, ele dava liberdade para os 2 jogadores de lado de campo, tanto o Romero quanto o Carrillo, para eles circularem. Só que o Corinthians ficou pouco com a bola no jogo contra o Flamengo. Então, já dá para entender mais ou menos como o Dorival pretende montar essa equipe. A dúvida é onde ele vai encaixar o Garro. Porque o Garro não vai ser esse jogador de lado de campo. Então, já começa... essa escolha pelo Dorival já começa com algumas dúvidas, inclusive, da utilização desse trio ofensivo do Corinthians que deu tanto certo com o Ramon Dias. E é um jogador que faz falta, né? O Garro foi um dos grandes nomes do Corinthians em 2024, naquela arrancada para sair da zona do rebaixamento, né? Daquela briga na parte de baixo para conseguir até uma vaga na Libertadores. E falar em qualidade técnica nesse time gira muito em torno de Garro e Memphis Depay, né? Eu acho assim, eu acho que se o Dorival Júnior ele assumir e ele adotar qualquer sistema que não preveja a presença do Garro, do Memphis e do Yuri Alberto, ele começa trazendo um problema para ele, porque ele tem que montar algum esquema, não importa qual seja, o que ele quiser, mas a partir da presença desses 3 jogadores que são absolutamente decisivos. A saída do Garro do time do Corinthians, ela foi determinante para que o time perdesse a qualidade na criação
e, enfim, de alguma maneira ajudou muito a derrubar o trabalho da família Dias. Então, é óbvio que o Dorival chega numa situação em que ele até dá, de uma certa maneira, dá sorte, porque ele já pegou talvez, né, a gente não sabe o que vai acontecer na frente, mas ele pegou talvez ele não vai enfrentar as duas piores situações, que é jogar contra o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. Isso já com o Corinthians já passou por isso. Então, a partir de agora, ele tem, não é que vai ter facilidade, mas ele não vai ter essas duas montanhas para superar, e acho que ele não dá para ele montar um sistema fixo, né? A partir de agora, que Flamengo e Palmeiras já passaram, ele tem que montar o Corinthians de uma outra maneira, e tem que saber que quando ele enfrenta times mais poderosos do que ele tem que mudar o esquema, ele tem que ser mais cauteloso, tem que fazer coisas que impeçam o atropelamento que foi ontem. Vamos botar agora sim o Iago Rudá no papo com a gente, está na área ao vivo de São Paulo, atualizando essas informações do Corinthians. Iago, bem-vindo aqui ao Tá Na Área, boa noite para você, amigo. Falava, né, que essa notícia vocês já estavam antecipando desde a sexta-feira, né, a chegada, o acerto com o Dorival Júnior, e agora, claro, a expectativa do torcedor do Corinthians é vê-lo no comando do time já na Copa do Brasil nesse meio de semana contra o Novo Horizontino, né, um adversário conhecido do Campeonato Paulista, organizado, né, que tem brigado aí por acesso na Série B nos últimos anos. E principalmente, né, o Orlando ontem falou que chegou já a conversar com o Dorival, a expectativa do que já na primeira partida o Dorival pode mostrar do que ele pensa para essa equipe com as dificuldades que o Corinthians tem apresentado nos últimos jogos, né, amigo? Boa noite, Camila. Boa noite aos amigos da mesa, para quem está nos acompanhando em casa também. Olha, de fato, o Dorival chegou e ele tem a missão, a primeira missão dele é consertar o sistema defensivo, arrumar também a marcação no meio de campo, né? O Corinthians tem sido muito criticado por ter muito espaçamento entre as linhas na marcação. Foi o que aconteceu ali no jogo contra o Flamengo no Maracanã. E como você muito bem explicou, o Dorival estreia na quarta-feira, jogo contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, um time dificílimo. No Campeonato Paulista, o Corinthians enfrentou o Novo Horizontino lá no interior de São Paulo, venceu por 1-0, mas um jogo super difícil para o Corinthians, que marcou o golzinho ali no fim. E o Dorival tem essa missão já, um jogo dificílimo. Inclusive, os 3-4 primeiros jogos do Dorival são jogos bem complicados, não só da Copa do Brasil, como também do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. E aí o que a gente está esperando, é claro que a gente ainda não conseguiu falar com o Dorival Júnior, com os assistentes dele, com os analistas dele, mas o que a gente está esperando é que o Dorival mude o esquema do 4-3-3, que foi como o Corinthians começou o jogo, né, contra o Flamengo lá no Maracanã, para um 4-4-2, né, que ele seja um pouquinho mais conservador defensivamente, até porque, como eu estava escutando vocês falando, né, o Corinthians ainda não tem o Garro, vai levar um tempinho para ter o Garro. Então é claro que o Dorival Júnior vai ser apresentado amanhã em São Paulo. O Corinthians ainda não confirmou o horário e evidentemente a gente vai perguntar para ele o que ele imagina ali do sistema tático, o que ele imagina da estrutura do Corinthians, né, desse Corinthians com a cara do Dorival, mas já de bastidor, conversando com a diretoria, é claro que a gente espera que o Corinthians seja um pouquinho mais conservador na defesa e feche esses buracos no meio de campo, que foi o que acabou por derrubando o Ramon Dias, e é o que em boa parte explica o porquê que o Flamengo teve tanta superioridade no Maracanã, lá na goleada por 4-0 no jogo do Brasileirão. Essa sequência que o Iago falou, né, começa, claro, né, nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, e depois o Corinthians pega o Internacional em casa pelo Brasileiro e o América de Cali também em casa pela Copa Sul-Americana, numa situação complicada em busca da classificação para a próxima fase, né, até de forma direta, porque só o líder de cada grupo avança diretamente na Copa Sul-Americana. Iago, aproveitar a sua participação aqui também para falar sobre Memphis, né, porque foi uma baixa logo no primeiro tempo ontem. Claro, a situação já estava muito complicada, sem esse principal jogador a coisa fica pior ainda. Vai ser reavaliado, já existe alguma perspectiva em relação ao retorno para ele? Já dá para jogar talvez contra o próprio Novo Horizontino? A gente ainda não tem a informação. O Corinthians treinou na tarde dessa segunda-feira no CT Joaquim Grava. O clube ainda não se pronunciou sobre o Memphis. A gente perguntou para o departamento médico, que também pediu a informação via o departamento de comunicação do Corinthians. O Corinthians não se pronunciou, mas ali conhecendo um pouquinho como que o Corinthians tem trabalhado essas questões ao longo do ano, eu acredito que o Memphis possivelmente não vá
ter possibilidade de jogar contra o Novo Horizontino, até porque, em termos gerais, o Corinthians tem adotado tratamentos um pouco mais conservadores, né? E o Memphis, claro, ele ainda não teve nenhuma grande lesão aqui na verdade, fora essa contra o Flamengo, ele não teve nenhum problema físico aqui no Brasil, mas o passado dele, né, quando ele estava na Europa, ali jogando pelo Atlético de Madrid, até mesmo pela seleção holandesa, é uma coisa que marcou a carreira dele. No Corinthians ainda não aconteceu, então o Corinthians vai ter todo o cuidado com esse jogador, que é o seu principal astro, né, o camisa 10 do Corinthians, mas por enquanto o clube ainda não se pronunciou e a gente vai atualizar em breve lá no GE. Com certeza, e a gente vai atualizando também para saber as informações e como fica a situação, então, do Memphis para esse jogo da Copa do Brasil. Obrigada, Iago Rudá, pelas informações do Corinthians, trazendo aqui, atualizando o Corinthians com o técnico novo, Dorival Júnior, anunciado oficialmente. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem, o time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Uma lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão. Nessa segunda-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteiro e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2,5 milhões de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Do Coringão, hoje tem reunião decisiva, começar pela parte mais chata, né? Hoje tem reunião decisiva no Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? O Conselho do Corinthians hoje vai votar as contas do clube, né? As contas do balanço financeiro de 2024. O balanço financeiro de 2024, que foi o primeiro ano da gestão de Augusto Melo. Ele apresentou 600 milhões de aumento de dívida. Tem muita gente que está se apegando. É 600, não é 700? Gente, é 600. Para você ter uma ideia, o André Sanches, que foi o que aumentou a dívida, né, do Corinthians, quase chegando ali, né, em 1 bi, né, aumentou em 400 milhões, em 3 anos de mandato, em plena pandemia, né, e a gente criticou e bateu forte. Você tem noção que em um ano é 600, mas não é 600. Pode aguardar que vocês vão ver que esses números vão subir, tá? Porque o Core já está contestando esses números. Aliás, o Conselho Fiscal já reprovou inicialmente as contas, tá? E esse balanço financeiro e tudo que aconteceu, essas contas podem ser reprovadas hoje. Se essas contas forem reprovadas, né, um processo de impeachment vai ser aberto, tá? O presidente Augusto Melo tem sido aconselhado por alguns conselheiros, né, hoje, a renunciar do cargo para que ele não fique inelegível, né? Enfim, caso as contas sejam reprovadas. Então, há alguma manobra política que pode acontecer ainda hoje. Aliás, o mandatário, né, o Augusto Melo, tentou adiar essa votação, né, do balanço financeiro do Corinthians, mas o pedido foi negado pelo Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Tá? O motivo dado, né, pelo Tuma foi justamente para dar tempo de reabrir as contas de 2023 e também, né, o Corinthians tem que prestar contas, não dá para ficar esperando muito tempo, tá? Vamos aguardar. O Conselho Deliberativo, né, do Corinthians vota, então, hoje, as contas, né, do balanço, né, do Augusto de 2024, primeiro mandato dele, meu amigo, com grande chance dessas contas serem reprovadas, a gente não sabe, né, vamos ver, mas existe grande chance, sim, das contas serem reprovadas, uma grande polêmica pode acontecer ainda hoje, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Corinthians. O Júnior foi anunciado, hein? É o novo técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui no canal Café do Setorista você acompanhou, né, toda a cobertura, né, referente aí ao técnico Dorival Júnior, né? A gente trouxe para vocês aí tudo que estava acontecendo, né, na negociação. Ele assinou o contrato com o Corinthians até
o fim de 2026, né? Que é o fim do mandato aí do presidente Augusto Melo, tá? A gente não sabe se o Augusto sai antes, né? Mas é até o fim do mandato. Então, só para você ter uma ideia, né? O Dorival vai ser apresentado amanhã, né? Na coletiva de imprensa, tá? Vem com o Dorival os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Soteiro e o preparador físico Celso Rezende, tá? Eles chegam ao clube para compor a comissão técnica do novo comandante. Aliás, estão todos há muito tempo com o técnico Dorival Júnior, principalmente, né, o Lucas Silvestre, que é o seu filho, e também o Celso Rezende, tá? Com 63 anos, ele chega ao timão aí para comandar o Corinthians pela primeira vez. É isso, Fel. Esse é o videozinho que eu separei pra vocês hoje aí com esse corte do Tá Na Área aí no Sport TV. Todo o crédito eu tô na área. O Timão anunciou oficialmente o Dorival Júnior, esse novo técnico, né? Dorival que vinha sendo falado muito aí no Timão depois que o Tite aí desistiu de assumir o comando do Corinthians, né? Assim que saiu, foi despedido aí o Ramon Dias, o nome principal era o Tite, porém o Tite recuou aí de última hora. E o Dorival Júnior aí foi o plano A do Timão aí depois de Tite. Então confirmou aí oficialmente. Já tinha assinado, né, como já tínhamos falado aqui, mas oficialmente foi anunciado aí hoje. E é um novo técnico aí do Timão. Assim como a grande mídia vem analisando, podemos falar aqui também que é um técnico muito experiente, né, com passagem em grandes clubes aí, e com bastante títulos, passagem também em seleção brasileira. Então é um técnico que tem muito a agregar aí para esse time do Corinthians. Com certeza vai fazer um bom trabalho aí. E nós declaramos e demos aí as boas-vindas aí ao Dorival Júnior, né, no time do Corinthians. E que possa vir agregar muito valor e conseguir levar o Timão aí, né, quem sabe conquistar mais algum título aí esse ano, uma vez que conquistou o Paulistão aí no início do temporada 2025. Com certeza aí pode vir a conquistar outros campeonatos também. O Dorival vai estrear aí, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. O que acontece nessa quarta-feira aí às 21h30. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil, do Timão. Vai pegar aí, logo na sua estreia, um jogo particularmente fácil, né? Podemos dizer. Depois de um jogo bem difícil que foi contra o Flamengo. Que, digo-se de passagem, vamos deixar esse jogo para trás, né? O Corinthians assume ali, depois dessa última derrota contra o Flamengo, assumindo ali a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas é muito, muito recente ainda, né? O campeonato começou agora. A projeção que a gente pode fazer de um Corinthians nesse Campeonato Brasileiro aí, agora com um técnico à altura aí do Timão, esperar só um pouco aí, entrar essa próxima janela de contratação aí, né? Que o Corinthians com certeza vai forte no mercado e que precisa contratar. E depois de ter fechado aí com o Dorival Júnior, com certeza já deve ter alguns nomes aí para poder serem cogitados aí, ou esperar chegar mais próximo da janela de contratação e ver os nomes que estão no mercado aí, as posições que precisa contratar, para poder começar já a montar um esquema melhor ali e um time mais forte ainda do que já tem. Corinthians hoje que tem um time muito bom, porém as peças de reposição estão faltando. E também dentro do elenco ali, naquela parte do meio para trás ali, tá deixando um pouco a desejar, né? Aquela zaga ali, Textor tem que mandar embora. Essa galera aí, meu irmão, tem que ir embora desse time do Corinthians, não tem jeito, não dá pra ficar, irmão. Seja os titulares ou o banco ali da zaga do Corinthians, não adianta. Vai ter que contratar aí uns 2 ou 3, não tem jeito. Com certeza isso aí já foi conversado, o Dorival já deve ter analisado tudo isso antes de entrar no Corinthians, ele analisou tudo isso e com certeza tá no plano dele aí, junto com o Fabinho Soldado, junto com toda a comissão aí do Corinthians, na próxima janela de contratação já mexer nessa parte aí, né, que tá bem precária no Timão. Mas já vai tudo certo aí, com certeza. Com a experiência de Dorival, ele consegue aí, com certeza, extrair o máximo de experiência e de jogabilidade desses jogadores que estão nesse time atual do Corinthians e conseguir um desempenho melhor aí nos próximos jogos.
E assim nós vamos ver nessa quarta-feira, na estreia do Dorival Júnior aí, pelo Corinthians contra o Novo Horizontino, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias aqui a respeito do Corinthians, aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o videozinho de hoje aí. Deixa o like no vídeo se der. E se quiser não perder nenhuma atualização aí a respeito do Corinthians, é só você se inscrever aqui no canal e vocês vão estar sempre acompanhando aí. E se der, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí dessa contratação de Dorival Júnior aí no Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!